Olá, pessoal! Vamos fazer agora a correção da atividade de literatura do bloco 2, que é sobre o texto teatral. O texto teatral é escrito para ser encenado, isto é, uma história a ser apresentada por meio de falas, gestos, movimentos e expressões dos atores. É construído principalmente pelo diálogo entre os personagens. O trecho a seguir é de Ângelo Machado, também autor do musical O Casamento da Ararinha Azul. Escritor e ambientalista, Ângelo Machado é reconhecido por suas atividades de divulgação da ciência por meio da literatura e do teatro infantis. Ele fez a adaptação do seu livro O Menino e o Rio para o teatro em 1989. Vamos ler agora o trechinho. Menino. Nós temos que escolher um rio no mapa e seguir através dele para ver se é o nosso rio limpo. De joelhos, abrem o mapa no chão e começam a ler. O menino novamente. Rio claro, rio preto, rio branco, rio verde, rio vermelho. E o mico, interrompendo. Xiii, o mapa tem rios demais, não vai ser fácil. E o menino continuando. Rio vermelho, rio azul, rio amarelo, rio cristalino, rio da paca, rio do peixe. Para. Mico, vem cá. Mico, rio do peixe. Vamos procurar este. Se tem peixe, não deve estar poluído. Pode ser o nosso rio, apontando. Norte, sul, leste, oeste, norte, fica naquela direção. Agora vamos para as questões. Questão 1. Observe que destacamos algumas partes do texto que estão em itálico e entre parênteses. Qual é a função dessas partes? E a resposta: como se trata de uma peça teatral, elas informam ao leitor como as ações vão acontecer durante as cenas, quais movimentos as personagens vão fazer e quais atitudes vão ter. Para os atores da peça, são orientações fundamentais. Questão 2. Ao decidirem ir à busca de um rio limpo, as personagens demonstram A. Ansiedade, B. Entusiasmo, C. Medo ou D. Surpresa. A resposta correta é B. Entusiasmo. Questão 3. Leia esta passagem. Mico. Nó, para que esse sanduíche tão grande? E o menino, com voz soturna. É para comer. A. Nessa passagem do texto, ocorre intertextualidade. Explique isso. Na passagem em destaque, retoma-se o conto infantil Chapeuzinho Vermelho, especificamente o diálogo entre o lobo, quando estava disfarçado de avó, e a Chapeuzinho. Na história infantil, Chapeuzinho nota que sua avó está diferente e faz perguntas como: por que essas orelhas tão grandes? Quando a menina pergunta: por que essa boca tão grande? O lobo responde que é para comê-la. B. O que significa a rúbrica voz soturna no texto lido? A resposta: indica ao autor como deve fazer a voz do lobo e ao leitor como ela soará, uma voz sombria. Questão 4. Há neste trecho o emprego de linguagem coloquial. Veja este exemplo. Mico. Deu muito trabalho roer a árvore para fazer esta bolinha de goma, mas agora eu vou poder mastigar ela a viagem toda. A. Reescreva a fala do mico, adequando a norma padrão. Deu muito trabalho para roer a árvore e fazer esta bolinha de goma, mas agora eu vou poder mastigá-la a viagem toda. B. É adequado ou inadequado o emprego da linguagem coloquial nos diálogos do texto? A resposta: é adequado o emprego da linguagem coloquial, já que as personagens são amigas e estão em um momento de descontração. Questão 5. Leia esta fala. Mico, interrompendo. Xiii, o mapa tem rios demais, não vai ser fácil. A interjeição utilizada pelo mico denota alegria, desânimo, espanto ou pena. A resposta correta é B, desânimo. Questão 6. Qual é a importância da pontuação em um texto teatral? A pontuação no texto teatral funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como num trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama a atenção. A pontuação proporciona às frases determinados ritmos e entonações, pois servem para indicar que a leitura seja feita elevando o tom ao ler a frase em voz alta, leitura ascendente, ou descendo o tom, leitura descendente.
A peça de teatro. A peça de teatro é um texto narrativo que prescinde de um narrador. A história, que se passa em determinado tempo e lugar, é contada por meio do diálogo entre os atores que representam as personagens. O diálogo é fundamental, pois situa o espectador quanto à trama, aos acontecimentos. Uma peça de teatro, além da participação dos atores, exige a construção de cenários, boas técnicas de iluminação, figurinos condizentes com as personagens representadas, maquiagem adequada e às vezes coreografias que possibilitam uma boa expressão corporal dos atores. Enfim, é necessária uma série de recursos que visem encantar o espectador, convidá-lo a participar, ainda que do outro lado do palco, da história encenada. Geralmente, a peça apresenta um conflito e cria uma tensão em função desse conflito, de forma a prender a atenção da plateia. Uma peça teatral, quando escrita, apresenta rubricas, destacadas por letras de tipo diferente, geralmente em itálico. Essas rubricas indicam como os personagens devem falar, alto, baixo, devagar, etc., e como devem movimentar-se, aos pulos, agachadas, na ponta dos pés, etc. Antes de cada fala, identifica-se o nome da personagem. A linguagem deve ser adequada ao público ao qual o espetáculo se destina. Questão 7. Leia o trecho abaixo da peça O Menino e o Rio. Menino, com voz soturna. É para comer. Ele vai ter que dar para a viagem toda. Saem. O menino se lembra de alguma coisa e para. Espere aí. Eu tenho que deixar um bilhete para os meus pais. Tira do bolso um pedaço de papel e procura uma caneta. O mico acha uma caneta enorme e dá ao menino. Menino. Ótimo, obrigado. Enquanto escreve, vai lendo em voz alta. Aí a questão: por que é importante que o menino leia em voz alta o bilhete que escreve aos pais? A resposta: é importante que o menino faça essa leitura em voz alta para que a plateia saiba as informações deixadas para os pais. Questão 8. Releia a rubrica a seguir. Tira do bolso um pedaço de papel e procura uma caneta. O mico acha uma caneta enorme e dá para o menino. Qual o efeito de sentido da frase "o mico acha uma caneta enorme e dá ao menino"? Há um sentido de humor nessa parte. É engraçado, para a plateia, o mico entregar ao menino uma caneta enorme, uma vez que ninguém estará esperando por isso. A surpresa levará ao riso, lembrando que na ficção tudo é possível.